Ela cheira a inverno e fraqueza. Você cheira ao futuro. As palavras flutuaram pela porta de carvalho entalhado da câmara nupcial, e Serafina Vale sentiu o laço de companheira em seu peito estalar como um galho congelado sob o salto de uma bota. Ela já tinha ouvido crueldade antes em seus 23 anos, mas nunca a dele. Nunca a de Kyle. A dor que se seguiu não era uma metáfora, mas sim algo real e físico, como um fio esticado atrás de seu externo e depois cortado. E ela pressionou a palma da mão contra a parede de pedra fria para não se dobrar ao meio. Seu véu de noiva ainda estava preso em seu cabelo, e a luz das velas dos candelabros do corredor tremeluzia em tons de ouro sobre a seda branca de um vestido que ela havia escolhido 3 dias antes, enquanto ousava acreditar que era amada. Dentro do quarto, uma mulher riu, uma risada baixa, satisfeita e familiar. Serafina conhecia aquela risada como conhecia seu próprio batimento cardíaco porque pertencia a Isolda, a garota que havia trançado seu cabelo aos 14 anos, que chorou em seu ombro por um garoto aos 17 e que esteve ao seu lado na cerimônia há menos de 3 horas como sua testemunha escolhida, sua melhor amiga, sua irmã em tudo, menos no sangue. Então tire a coleira dela, Isolda ronronou. Quebre o laço esta noite. Você me prometeu o trono, Kyle, não uma cama compartilhada. Considere feito, disse o rei alfa dos territórios de Ashmore, o macho que se ajoelhou perante o conselho de anciãos e jurou amar Serafina até a última lua cair. Ao amanhecer, ela não será nada, uma loba descartada, sem nome e sem matilha. E você, um farfalhar de tecido, um som que Serafina passaria anos se ensinando a esquecer. Você será minha rainha. Ela não gritou, e essa foi a primeira decisão que salvou sua vida, porque gritar teria trazido os guardas, que respondiam a Kael, e ele tinha acabado de decidir que ela seria rejeitada e varrida com as cinzas da manhã. Então Serafine se afastou da porta em pés silenciosos, com uma mão ainda pressionada na ferida que não sangrava, e deixou o gelo vir. Começou na ponta de seus dedos e se moveu para dentro, e quando alcançou seu coração, havia congelado a dor em algo mais duro, algo que podia suportar peso. Ela olhou pelo corredor vazio em direção ao grande salão onde seus convidados ainda dançavam, alheios, celebrando uma união que já havia sido massacrada em um quarto à luz de velas. Não vou morrer na sua casa, ela pensou. Não vou implorar a sua porta. E você não saberá o que jogou fora até que esteja frio demais lá fora para que possa voltar a entrar. Ela andou, não rápido, porque a pressa atrai olhares, mas com o passo medido de uma rainha que pertencia a todos os lugares que pisava, que era precisamente o que ela ainda parecia ser para cada servo por quem passava. Eles se curvaram. Ela inclinou a cabeça. Por trás da máscara impecável, sua mente se movia com a velocidade de algo que havia se preparado para isso, sem nunca admitir para si mesma que estava se preparando. Porque esse era o segredo que Serafine nunca havia dito em voz alta, nem mesmo para Isolda, especialmente não para Isolda. Ela nunca havia confiado totalmente no conto de fadas. E uma parte quieta e vigilante dela havia passado os 3 anos de seu noivado construindo uma porta que ela rezava para nunca precisar. Ela chegou à sua câmara de vestir particular e trancou a porta lá atrás de si. Então ela se despiu. O vestido de noiva foi retirado painel por painel, e ela o dobrou com um cuidado que a surpreendeu, colocando-o sobre a chaise como um corpo sendo preparado para o enterro. Saiu a tiara de safira que Kali havia colocado em sua testa naquela manhã, aquela que pertencera à sua mãe, a que ele chamara de promessa. Ela a colocou na penteadeira. Saiu a aliança de casamento, a grande e fria faixa de ouro branco com o selo de Ashmore gravado nela. Ela a colocou bem no centro do travesseiro da cama em que nunca dormiria, para que fosse a primeira coisa vista e a última coisa compreendida. Então ela abriu o fundo falso de seu guarda-roupa, onde, embrulhado em oleado, estava tudo o que a garota que quase se casou com um monstro havia deixado para a mulher que teria que fugir. Roupas de viagem de lã cinza simples, botas amaciadas ao longo de meses de caminhadas silenciosas, uma bolsa de couro pesada com moedas que ela havia desviado cuidadosamente, uma de cada vez, das verbas da casa que Cal nunca se preocupou em auditar, porque auditar estava abaixo de um rei, e papéis. Títulos de propriedade sob um nome que não era Vale nem Ashmore,
e uma carta de apresentação para uma casa de comércio 4 territórios a leste, assinada por uma mulher que Kali havia dispensado da corte 2 invernos antes e em quem nunca mais pensou. Mas Serafina havia pensado nela. Serafina se lembrava de todos, os poderosos e os descartados, porque um instinto frio sempre sussurrou que um dia ela poderia se juntar a eles. Ela se vestiu com a lã cinza, trançou o cabelo para trás de forma apertada e simples, e se olhou no espelho alto, mas a noiva havia desaparecido. E em seu lugar estava algo mais esguio e perigoso, uma criatura com gelo nos olhos, uma bolsa de moedas e um coração que, no espaço de uma hora, aprendeu a bater por vingança em vez de amor. Haveria tempo para o luto mais tarde, talvez anos, para ser honesta, mas o luto era um luxo, e o luxo era o que ela estava deixando para trás em um travesseiro com um anel. Uma batida suave. 3 toques, depois 2. A mão de Serafina foi para a pequena lâmina em seu quadril antes que sua mente reconhecesse o padrão. Era Bram. O velho mestre dos estábulos estava lá no escuro, seu rosto curtido pelo tempo sombrio sob uma mecha de cabelo branco, com os nós dos dedos inchados por 40 anos de arreios de couro e manhãs frias. Bram a ensinara a cavalgar quando ela chegou a Ashmore, uma garota assustada, lhe dera pão extra quando a chefe da cozinha era cruel, e nunca se curvou para ela como os outros faziam, porque ele lhe dissera claramente que uma reverência é algo que se dá a um título, e o respeito é algo que se conquista. Você ouviu? Ele disse. Não era uma pergunta. O corredor inteiro ouviu, ela disse. Eu me certifiquei de ser a única lá também. Sua mandíbula se contraiu. Tem um cavalo selado no portão leste, não é um dos do rei. É o meu. Ninguém presta atenção no pangaré de um velho. Ele pressionou algo em suas mãos, um pedaço de pão e queijo duro embrulhado em pano, ainda quente de seu próprio jantar. O guarda do portão esta noite é o filho da minha irmã. Ele vai olhar para o outro lado por exatamente a contagem de 200. É bom você passar e sumir antes dos 180. Serafina olhou para este homem que tinha todos os motivos para proteger sua própria posição. Mas escolheu protegê-la e pela primeira vez desde que as palavras atravessaram a porta, o gelo rachou. Apenas uma fissura. Apenas o suficiente. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu o vi olhar para aquela outra durante o banquete, disse Bram. E eu o vi olhar para você. E apenas um daqueles olhares tinha fome, garota. E não era o direcionado à noiva dele. Eu servi a 3 reis nesta casa. Eu reconheço a podridão quando começa a cheirar. Ele segurou seu ombro com força, da mesma forma que acalmaria um potro assustado. Vá para o leste. Não olhe para trás e não morra. Você me ouve? Viver bem, essa é a única faca que já cortou fundo um homem orgulhoso. Ela quase desabou então, mas se permitiu apenas 3 segundos daquilo. 3 segundos em que sua testa tocou o ombro do velho e sua mão áspera segurou a parte de trás de sua cabeça. E então ela se endireitou, o gelo selou a rachadura e ela estava pronta. Quando ele perguntar quem me ajudou, ela disse, você não sabia de nada. Você dormiu. Jure. Vou jurar que estava bêbado, disse Bram. O que, dada a noite que estou prestes a ter, nem será mentira. Algo quase como um sorriso fantasmagórico cruzou seu rosto. Vá, viva o suficiente para fazê-lo se arrepender. Eu gostaria de estar vivo para ver. Ela desceu a escada dos criados, passando pela despensa fria, onde o cheiro de carne pendurada e ervas secas seria o último aroma que ela associaria àquele castelo, e saiu por uma porta baixa para a horta da cozinha, úmida de orvalho. A noite estava clara e imensa sobre sua cabeça, com uma roda de estrelas girando lentamente acima das torres negras de Ashmore. E em algum lugar muito atrás dela, a música ainda tocava e os convidados ainda dançavam, enquanto seu marido de 3 horas quebrava um laço que ele havia jurado manter diante de seus deuses. Ela sentiu os últimos fios se desfazerem enquanto caminhava, cada fibra rompida uma pequena e brilhante agonia. E ela cerrou os dentes e os deixou ir, todos eles, até que não houvesse mais nada a conectando ao macho que a chamara de inverno e fraqueza. O cavalo estava onde Bram prometeu, um simples cavalo castrado marrom com olhos gentis e uma sela que não valia nada para ninguém que importasse. Ela montou e cavalgou em direção ao portão leste, e o garoto de vigia olhou estudiosamente para as estrelas, enquanto ela passava sob a grade do portão, contando silenciosamente.
E ela já estava entre as árvores antes que ele chegasse a 180. Ela não olhou para trás, pois havia prometido. E, além disso, não havia nada atrás dela agora, exceto um anel em um travesseiro e uma vida que havia terminado. Tudo o que importava estava à frente, no escuro, no frio, cavalgando para o leste em direção a um futuro que ninguém naquele castelo poderia imaginar. Ela estava a 3 dias de viagem quando teve certeza da outra coisa. A náusea que a acordou ao amanhecer em uma estalagem de beira de estrada, a sensibilidade, o estranho peso novo na parte inferior de seu corpo. Ela sentou-se muito quieta na beira da cama estreita e pressionou ambas as mãos no estômago, compreendendo com uma clareza que parecia quase cruel em seu momento, que ela não havia deixado Ashmore sozinha. O filho de Kyle crescia dentro dela. E quando ela fechou os olhos e olhou para dentro, além dos destroços do laço quebrado, ela sentiu não uma pequena vida bruxuleante, mas duas. Gêmeas, brilhantes e totalmente suas. Ela riu, um som que saiu rachado e meio soluçado, ali na luz cinzenta da estalagem de um estranho, com uma mão sobre a boca. Ele a havia jogado fora para ter uma rainha, e com ela havia jogado fora seus herdeiros. E ele não sabia disso e não saberia, não até que ela decidisse que ele deveria saber. Seus filhos nunca usariam a coleira dele, nunca se curvariam em seu portão. Eles cresceriam fortes, livres e dela. E um dia, quando o mundo tivesse girado o suficiente, eles se apresentariam diante dele não como mendigos, mas como iguais. E ele finalmente entenderia a aritmética do que havia trocado pela bajulação de uma mulher e pela ambição de um cavaleiro. Ela enxugou o rosto e se levantou. E Sarah Finivel, que não era mais Val nem Ashmore, e não era a noiva descartada de ninguém, pegou sua bolsa, seu segredo e seu propósito frio e duro. E ela cavalgou em direção ao amanhecer, carregando gêmeos e uma dívida que levaria 6 anos para ser cobrada. 6 anos é muito tempo para construir uma vida. E Seraphine construiu a sua da mesma forma que construiu a porta no guarda-roupa. Silenciosamente, pacientemente, uma peça cuidadosa de cada vez, até que fosse forte o suficiente para suportar o peso de tudo. Ela chegou à cidade portuária livre de Holvet no outono daquele primeiro ano, pesada com a criança e leve de moedas, e apresentou sua carta de apresentação à casa de comércio de uma mulher chamada Odette Marot. E Odette a leu, olhou para a estranha grávida de costas retas em sua sala de contabilidade e fez apenas uma pergunta. Você sabe contar tão bem quanto se porta? Seraphine respondeu pegando uma pilha dos livros contábeis disputados da casa, e quando as lâmpadas foram acesas, ela havia encontrado 3 erros e um pequeno roubo silencioso que o próprio contador de Odette vinha cometendo há 1 ano. Ela foi contratada antes dos bebês nascerem. Os gêmeos chegaram no auge do inverno, em um quarto alugado acima da casa de contabilidade, com Odette segurando uma de suas mãos e uma parteira contratada segurando a outra. Primeiro um menino, de cabelos escuros e furioso, gritando seu descontentamento com o mundo frio. Depois uma menina mais quieta, com os olhos já abertos e atentos, absorvendo a luz da lâmpada como se a estivesse memorizando. Seraphine chamou o menino de Aldrich e a menina de Wynne, e lhes deu seu sobrenome falso, aquele dos títulos de propriedade, Corin. E ela os segurou contra o peito na madrugada gelada e lhes fez uma promessa que pretendia cumprir com cada suspiro que lhe restava no corpo. Vocês nunca serão pequenos, ela lhes disse. Vocês nunca serão jogados fora. Vocês são meus e eu não sou fraca, não importa o que qualquer rei tenha dito. E vocês também nunca serão. Ela não falava de Callie nem para as crianças, nem para Odette, nem para ninguém. Ela deixou Halvert acreditar que era uma jovem viúva, o que explicava o anel que não usava e o luto que não demonstrava. E ela dedicou tudo o que era a 2 coisas, seus filhos e seu trabalho. O trabalho veio facilmente, mais facilmente do que deveria, porque Serafina havia passado 3 anos observando como um reino movia seu dinheiro e seu poder, sem nunca ter sido convidada a tocar em nenhum dos 2. Ela entendia de dívidas. Ela entendia como uma casa orgulhosa pegava empréstimos contra seu futuro para manter seu presente. Ela entendia, melhor do que ninguém na sala de contabilidade de Odette, como os grandes territórios das terras dos lobos realmente se mantinham solventes e quão finas eram as margens entre um trono e a ruína. Em 2 anos, ela era sócia de Odette, não sua funcionária. Em 3, a placa acima da porta dizia:
Merrill e Corrin, e mercadores de 6 territórios vinham até elas para intermediar empréstimos, resolver disputas e mover grãos, ferro e prata através de fronteiras que os reis fingiam controlar, mas que na verdade respondiam a quem quer que detivesse as notas promissórias. Serafina detinha muitas notas. Ela as adquiria da mesma forma que adquiria tudo agora, silenciosa e completamente sem alarde. Até que, em uma manhã cinzenta, ela ergueu os olhos de seus livros contábeis e percebeu que a Casa de Comércio de Merrill e Corrin tinha como devedora quase todas as famílias nobres da metade oriental das Terras dos Lobos, e que um número não insignificante dessas dívidas levava, por fios visíveis apenas para ela, de volta aos territórios de Ashmore e à corte decadente do rei Alpha, porque Ashmore estava falindo. A informação chegava da mesma forma que toda informação chegava a uma casa de comércio, em fragmentos, rumores e nas cartas desesperadas de homens que precisavam de empréstimos. Serafina lia todas elas. Ela descobriu que, nos 6 anos desde que cavalgara para o leste, o reino de Kyle havia começado a apodrecer exatamente como o velho Bram sentira o cheiro no início. Ela descobriu que a rainha Isolda se provara um desastre como governante, puro apetite e nenhuma disciplina, e que ela havia esvaziado o tesouro em torneios, joias e um palácio de verão que inundou em sua primeira primavera. Ela descobriu que as colheitas haviam falhado 2 vezes e que Kyle, distraído e orgulhoso, havia pego empréstimos contra os próximos 3 anos para manter sua coroa com aparência de ouro enquanto suas fundações rachavam. Ela descobriu que o alfa vizinho das matilhas de Drossel, um macho frio e calculista chamado Corvin Thorne, vinha estendendo a Ashmore uma grande quantidade de crédito muito amigável. E que crédito amigável de um predador nunca é amizade. É uma coleira sendo ajustada lentamente em volta de um pescoço. Ela descobriu também que os gêmeos haviam herdado mais do que suas maçãs do rosto. Aldrich tinha 6 anos e já era forte como um menino com o dobro de sua idade, rápido para se irritar e mais rápido ainda para perdoar, com um lobo dentro dele que os curandeiros do Porto Livre diziam ser incomumente poderoso para alguém tão jovem. Wynne tinha 6 anos e continuava observadora. A criança que notava tudo e falava pouco, que podia sentar-se em um canto da sala de contabilidade por 1 hora, absorvendo os ritmos de uma negociação, e depois dizer à mãe exatamente qual homem havia mentido. Eles eram da realeza, embora não soubessem. Carregavam o sangue dos reis de Ashmore, e isso se manifestava de 100 pequenas maneiras que Serafine catalogava com o orgulho feroz de uma mãe e a atenção cuidadosa de uma estrategista. Ela não os criou para a vingança, e queria deixar isso claro, mesmo na privacidade de seu próprio coração. Ela os criou para si mesmos, para serem completos, fortes e livres. E se a forma de um acerto de contas estivesse se formando no horizonte, ela se contentava em deixá-lo se formar sem apressá-lo. A vingança barata era para os impacientes. Ela havia cavalgado para longe de Ashmore, prometendo a si mesma que viver bem seria a única faca de que precisaria. E ela falava sério. Mas ela também não era tola, nem era uma santa. E quando as peças de um xeque-mate começaram a se arranjar no tabuleiro do comércio oriental, ela não fingiu que não estenderia a mão para movê-las. O homem que lhe ensinou o resto do que ela precisava foi o mestre do porto de Halvet, um viúvo de ombros largos chamado Thorsten Vale, sem parentesco com seu antigo nome. Uma coincidência que fez ambos rirem na primeira vez que a compararam. Thorsten não era um lobo. Ele era humano, um dos muitos que viviam nos portos livres, onde as antigas leis das matilhas não tinham domínio. E ele administrava o porto mais movimentado da costa leste com uma justiça e competência que lhe renderam o respeito de criaturas que tradicionalmente consideravam os humanos como presas. Ele respeitou Serafine por sua mente antes mesmo de notar seu rosto, o que, ela percebeu muito mais tarde, foi precisamente o motivo pelo qual ela o deixou se aproximar mais do que qualquer outra pessoa em 6 anos. Ele não fez perguntas sobre seu passado. Ele simplesmente viu quem ela era agora, uma mulher que podia olhar para um manifesto e saber, com a precisão de uma moeda, quanto valia uma carga e se seu dono a estava enganando. Uma mãe que levava seus filhos às docas e lhes ensinava os nomes dos navios. Uma sócia em uma casa de comércio que movimentava mais prata em uma estação do que o tesouro de Ashmore via em 1 ano. Ele se apaixonou por essa mulher lenta e honestamente. E ela descobriu,
para seu próprio espanto silencioso, que o gelo ao redor de seu coração havia derretido o suficiente em 6 anos para deixar um pouco de calor entrar novamente. Ela não se casou com ele. Não tinha certeza se algum dia se casaria novamente. Mas ela o deixou amar seus filhos. E ela o deixou amá-la. E começou, cautelosamente, a acreditar que havia construído algo real a partir dos destroços. Foi Thorsten quem primeiro falou o nome que mudou tudo. Eles estavam no muro do porto ao entardecer, os gêmeos jogando pedrinhas na água cinzenta abaixo, e ele mencionou casualmente que uma delegação de Ashmore era esperada dentro de um mês, que o próprio rei Alfa estaria vindo para o leste para implorar aos portos livres e às grandes casas de comércio por crédito de emergência. Seu reino estava a dias da insolvência. Seu credor, o Alfa de Drossel, Corvin Thorne, havia cobrado uma nota que Ashmore não podia pagar. E as únicas instituições com prata suficiente para salvá-lo eram as de Halvet. Eles virão até nós, disse Thorsten. Marrow e Coram, vocês são a maior casa da costa. Não há mais ninguém que possa cobrir uma dívida desse tamanho. Ele olhou para ela, e algo em sua imobilidade o fez parar. Sarah, você ficou da cor da água. Ela estava olhando para seus filhos na luz que se desvanecia, para a energia sombria e furiosa de Aldrich, e para a calma vigilante de Wynne, para o sangue de Ashmore em ambos os rostos. E ela sentiu a última peça do tabuleiro deslizar para o lugar com um clique suave e terrível. 6 anos. Ela havia pedido ao mundo apenas que girasse o suficiente. E aqui estava ele, completamente virado, trazendo o homem que a chamara de fraqueza de volta a lhe sua porta, como um mendigo que ainda não sabia em qual porta estava. Ele está vindo até mim, ela disse suavemente, para me pedir por sua vida. Thorsten havia aprendido quando pressionar e quando esperar. Ele esperou agora, e os gêmeos correram pelo muro em direção a eles, ofegantes e com as bochechas rosadas. E Wynne puxou a manga de sua mãe e perguntou por que ela estava com aquela aparência. E Serafin se agachou e abraçou seus 2 filhos e respirou o cheiro de sal e de criança deles e disse, porque algo que esperei por muito tempo finalmente está chegando. E vai ficar tudo bem. Eu prometo a vocês, vai ficar mais do que tudo bem. Ela não dormiu naquela noite. Sentou-se à sua mesa na casa de contabilidade com uma única lâmpada acesa e puxou todos os livros contábeis, todas as notas, todos os fragmentos da dívida de Ashmore, que ela vinha acumulando silenciosamente por 6 anos, e os espalhou sobre a grande mesa de carvalho, e os leu até saber cada número de cor. E o que ela encontrou, entrelaçado na aritmética, não era apenas um reino em apuros, era uma armadilha, porque quanto mais ela rastreava os empréstimos, mais claramente via a forma da mão de Corvin Thorne por trás deles. O Alfa de Drossel não havia simplesmente estendido crédito amigável a Ashmore. Ele havia arquitetado sua ruína. Cada colheita fracassada fora seguida por um empréstimo de Drossel em termos generosos. Cada extravagância de seus anciãos fora silenciosamente encorajada, até mesmo financiada, por ouro de Drossel que aparecia exatamente quando a tentação era mais alta. Thorne estava engordando Ashmore para o abate, sobrecarregando-o com uma dívida que nunca poderia pagar, e a nota que ele acabara de cobrar era o golpe fatal. Quando Cayley não pagasse e ele não pagaria, Thorne tomaria o domínio dos territórios de Ashmore, suas terras e suas matilhas, e seu antigo trono, e o faria usando a máscara de um credor injustiçado em vez de um conquistador. Cayley nem mesmo entendia que já estava morto. Ele pensava que estava vindo para o leste para pedir um empréstimo para sair de uma crise. Ele não sabia que a crise era uma coleira, que o amigável alfa vizinho passara 6 anos apertando-a, que o momento em que ele escolheu quebrar um laço e trair uma parceira leal foi o momento em que se tornou fraco o suficiente para ser devorado. Ele a chamara de inverno e fraqueza em sua noite de núpcias, e o inverno, ao que parecia, o estivera circulando o tempo todo, e usava o rosto de Corvin Thorne. Serafine recostou-se na cadeira e olhou para a pilha de papéis à sua frente, e sentiu a estrategista dentro dela despertar completamente, porque ela podia salvar Ashmore. Ela detinha prata suficiente, detinha o suficiente das próprias posições alavancadas de Thorne através da teia emaranhada do comércio oriental, para que pudesse quebrar a armadilha se quisesse. Ou ela poderia deixá-la se fechar, deixar Thorne ter seu prêmio,
e assistir Kaylee perder tudo para um predador que ele fora orgulhoso demais para ver. Ambos os caminhos terminavam com o Rei Alfa arruinado. A questão era apenas de quem era a mão que segurava a faca e o que ela queria que fosse verdade quando tudo terminasse. Ela pensou em seus filhos dormindo no andar de cima. Ela pensou no trono que era deles por sangue, o trono que seu pai tentara negar que existia. E lentamente, ao longo das longas horas daquela noite iluminada por uma lâmpada, um terceiro caminho se formou em sua mente, mais paciente e mais completo do que qualquer um dos outros. E ela começou a escrever. A delegação de Ashmore chegou 11 dias depois, e Seraphine recebeu a notícia da mesma forma que recebia todas as notícias, através do porto e da casa de contabilidade, antes mesmo que as grandes casas tivessem terminado suas saudações formais. Ela não foi encontrá-los. Deixou que se instalassem na melhor hospedagem que Halvet oferecia. Deixou que fizessem suas abordagens às casas de comércio menores primeiro e fossem educadamente recusados. Deixou que aprendessem ao longo de uma semana que havia apenas uma instituição na costa leste com prata para cobrir a dívida que Corvin Thorne havia cobrado, e que seu nome era Merrill e Corrin, e que a sócia sênior receberia os representantes do Rei Alfa apenas com hora marcada e apenas quando lhe fosse conveniente. Ela estava lhes ensinando uma lição sobre a geometria do poder antes mesmo de entrarem por sua porta, e eles não reconheceram a mão da professora. Odete a observava se preparar com algo entre admiração e alarme. Você nunca foi cruel, observou a mulher mais velha na manhã em que a reunião foi marcada. Cuidadosa, sim. Implacável em um livro contábil, certamente. Mas não cruel. Isso tem dentes, Sarah. Na garganta de quem eles estão? Sente-se comigo quando eles vierem, disse Seraphine, e você entenderá. Ela estava arrumando a sala de contabilidade e a arrumou como um palco. Sua própria grande cadeira de costas para as janelas altas, para que qualquer um que a encarasse ficasse de frente para a luz e a visse apenas em silhueta até que ela escolhesse ser vista. Os papéis da dívida empilhados precisamente à sua direita, e na mesa à sua frente, bem no centro, onde um certo tipo de homem eventualmente notaria. Um simples anel de ouro branco com o selo de Ashmore gravado nele. Ela o carregara por 6 anos. Ela o pegara de volta do travesseiro no último momento antes de partir. A única coisa dele que ela se permitira guardar. Não por sentimento, mas por previsão, porque uma parte dela sempre soube que poderia precisar colocá-lo sobre uma mesa um dia e observar um rosto orgulhoso entender. Eles chegaram na hora marcada. Seraphine os ouviu na sala externa. O arrastar de pés e o murmúrio. A arrogância particular na voz de um cortesão acostumado à porta se abrindo. Então a porta interna se abriu e o rei alfa dos territórios de Ashmore entrou em sua casa de contabilidade. 6 anos não haviam sido gentis com Kael. Ele ainda era alto, ainda poderoso nos ombros, mas a vitalidade que o fazia parecer esculpido em algo eterno havia se esvaído, deixando um homem que parecia caçado por dentro. Havia fios grisalhos em seu cabelo escuro que não estavam lá antes. Havia linhas ao redor de sua boca que haviam sido cortadas pela preocupação, não pelo riso. E atrás dele, em um vestido fino demais para uma missão diplomática, arrastando peles que certamente não podia pagar, veio sua velha rainha. Mais velha também, mais dura ao redor dos olhos, com um descontentamento estampado tão profundamente em seu rosto que nenhuma quantidade de joias poderia distrair. Seraphine observou sua antiga amiga absorver a sala de contabilidade, a riqueza dela, o poder silencioso e óbvio, e observou a expressão de Isolda azedar com uma inveja que ela nunca aprendera a esconder. Nenhum deles olhou para a mulher na grande cadeira com a luz atrás dela. Eles olharam para a sala. Eles olharam para os papéis. Isolda olhou para o anel na mesa com um lampejo de algo como reconhecimento e depois o descartou, incapaz de situá-lo fora de contexto. E Kyle, erguendo-se, dirigiu-se à silhueta com a condescendência praticada de um rei que acreditava estar fazendo um favor a uma comerciante ao aparecer diante dela. Estou aqui para falar com a sócia sênior desta casa, disse ele. Eu sou Kyle de Ashworth. Não vim para pechinchar com funcionários. A sócia sênior está falando com você, disse Seraphine. Ela não levantou a voz. Ela não se levantou. Ela deixou as palavras caírem na sala e deixou o silêncio depois delas se estender.
E ela observou a certeza de Kylo vacilar ligeiramente porque havia algo naquela voz. Algo que os 6 anos não haviam enterrado completamente. E um homem que uma vez a conhecera tão intimamente quanto um companheiro pode conhecer uma companheira sentiu o fantasma de um laço que deveria estar morto se agitar em seu peito e não conseguiu entender por quê. Então sejamos diretos, disse Kyle, recuperando-se. Meu reino requer um empréstimo, um substancial. Disseram-me que sua casa é a única capaz de estendê-lo. Os termos que Ashworth oferece são generosos. Ashworth não oferece nada, disse Seraphine. Ashworth não tem nada a oferecer. É por isso que você está aqui. Ela estendeu a mão e pegou a folha de cima da pilha à sua direita. Você deve ao Alfa de Drossel 800.000 marcos de prata, com vencimento total na virada da estação, ou perderá suas terras, suas matilhas e seu trono sob os termos de uma nota que você assinou 3 invernos atrás sem lê-la com atenção suficiente. Você veio a mim para pedir emprestado 800.000 marcos para poder pagar um predador, acorrentando-se a outro. Essa é a totalidade de sua proposta, disfarçada na palavra generoso. A mandíbula de Kael se contraiu. Isolda deu um passo à frente, sua voz afiada. Você se esquece de seu lugar, comerciante. Você está falando com um rei. Eu nunca me esqueço de nada, disse Serafina. É a base do meu negócio. E ela estendeu a mão e girou a lâmpada ao lado de sua cadeira. E a luz mudou. E pela primeira vez as 2 pessoas que a destruíram em uma noite à luz de velas, 6 anos atrás, viram seu rosto. Ela observou acontecer. Ela havia imaginado este momento por 6 anos e 1000 horas sem dormir. E a realidade era mais fria, mais silenciosa e mais completa do que qualquer imaginação. Ela observou o rosto pintado de Isolda ficar flácido e depois branco. Ela observou a mão da rainha voar para a boca, observou a palavra se formar ali sem som, e ela observou Kael. Kael que a chamara de fraqueza, Kael que prometera transformá-la em nada ao amanhecer. Ela observou o rei Alfa dos territórios de Ashmore olhar para a mulher que ele havia jogado fora e sentir o laço morto em seu peito rugir de repente, agonizantemente, de volta à vida, porque nunca havia realmente se quebrado. Ele havia mentido para Isolda naquela noite da maneira que homens poderosos mentem sobre as coisas que não podem fazer. Ele nunca o havia rompido. Ele apenas o havia abandonado. E agora a outra ponta dele estava diante dele em uma grande cadeira, com a riqueza de um reino empilhada em sua mão, e a ferida fantasma que ele carregara por 6 anos e chamara por outros nomes finalmente tinha um rosto novamente. Seraphine, ele sussurrou. Coram, ela corrigiu. Seraphine Coram, sócia sênior de Marrow e Coram. O nome Vale morreu em seu castelo, e a mulher que seria a rainha de Ashmore morreu na mesma hora em um corredor do lado de fora de uma câmara nupcial, ouvindo 2 pessoas em quem confiava planejarem como transformá-la em nada ao amanhecer. Ela deixou isso assentar. Ela observou Isolda recuar. Você ficará aliviada em saber que o plano deu certo. Eu não era nada quando parti. Sem nome, sem matilha, sem laço, sem moeda, exceto o que eu havia roubado de uma mesada que você nunca se preocupou em contar. Você me transformou em nada, Kyle. E então eu passei 6 anos descobrindo exatamente o que o nada vale quando decide se transformar em algo que você não pode destruir. A sala estava completamente silenciosa. Odette sentou-se no canto, imóvel como pedra, e finalmente entendeu na garganta de quem os dentes estavam. A boca de Kyle se mexeu. O que quer que um rei espere sentir quando vai implorar a uma casa de comércio não é a gravidade específica de uma traição retornando para cobrar. E ele não tinha palavras preparadas para isso. Nenhuma estratégia. Nada além do fato animal bruto de um laço que ele havia violado de pé diante dele, segurando a vida de seu reino em suas mãos. Eu não... Ele começou. Serafim, aquela noite não foi... Não, a única palavra cortou mais limpa do que qualquer lâmina. Não fique na minha casa e diga que não foi o que foi. Eu ouvi você. Cada palavra. Ela cheira a inverno e fraqueza. Você cheira ao futuro. Considere feito. Ao amanhecer, ela não será nada. Ela recitou suas próprias palavras de volta para ele, com uma voz sem calor, sem lágrimas, sem nenhuma da suavidade que ele poderia saber como responder. Apenas a entrega plana e fria de um livro contábil sendo lido em voz alta. Eu carreguei essas palavras por 6 anos, Cale. Eu as conheço melhor do que meu próprio nome. Então, não.
Você não vai me dizer que não foi o que foi. Você vai ficar aí e vai ouvir, porque você veio a mim pela única coisa nesta costa que pode salvá-lo. E o preço disso é que, pela primeira vez em sua vida dourada, você vai ouvir a verdade até o fim. E Cale, o rei Alfa, que havia comandado matilhas e reis e a mulher diante dele, que nunca em sua vida fora forçado a simplesmente ficar parado e receber, ficou parado e recebeu. Porque ele não tinha escolha. Porque a geometria do poder havia se revertido completamente. E ele podia sentir isso. E o lobo nele entendeu antes do homem que ele estava na presença de algo que não podia mais comandar. E Solda tentou salvar a situação. Estava em sua natureza. Ela sempre fora a que falava quando falar era a coisa errada. Serafine, ela disse. E ela tornou sua voz suave, transformou-a na voz da garota que havia trançado cabelos aos 14 anos. Irmã, o que quer que tenha acontecido entre nós, certamente você não deixaria um reino inteiro cair por uma mágoa antiga. Há inocentes em Ashmore. Crianças, as matilhas passarão fome se Thorn tomar as terras. Você sempre foi tão gentil, tão boa. Você não pode ter mudado tanto a ponto de punir milhares pelo que duas pessoas fizeram em um momento de fraqueza. Fraqueza. Serafina ofereceu. E lá estava, a ponta seca e cortante, o único humor que ela se permitia. Você quer falar comigo sobre o destino das crianças, Isolda? Ela disse isso tão baixo que ambos se inclinaram sem querer. Você quer apelar para mim em nome dos inocentes? Isso é interessante, porque eu pensei muito sobre crianças ao longo desses 6 anos. Ela se levantou da grande cadeira então, pela primeira vez, e contornou a mesa. E não era mais uma silhueta, mas uma mulher alta e altiva. E pegou o anel de ouro branco do centro da mesa e o ergueu entre dois dedos para que a luz capturasse o selo de Ashmore. Você reconhece isto? Os olhos de Isolda se fixaram nele. O reconhecimento surgiu e com ele um pavor que ela não conseguia nomear. É o anel que você pediu para ele tirar de mim, disse Serafina. Aquele que você chamou de coleira. Eu o deixei no travesseiro na noite em que fugi. Depois voltei e o peguei porque entendi, mesmo então, que poderia precisar dele um dia para provar algo que ninguém acreditaria da boca de uma comerciante. Ela o colocou na mesa com um clique suave que soou enorme na sala silenciosa. Eu não deixei Ashmore sozinha naquela noite, Cale. Quero que você entenda isso claramente, porque é o centro de tudo o que se segue, e você merece sentir seu peso total. A porta do escritório interno se abriu. Serafine havia arranjado isso também. Havia cronometrado ao fôlego. E por ela, de mãos dadas, entraram duas crianças. Um menino de cabelos escuros, forte e de olhos furiosos, com 6 anos de idade e irradiando um poder de lobo que fez tanto o rei quanto a rainha ficarem rígidos onde estavam. E uma menina observadora, quieta, seus olhos se movendo de rosto em rosto, catalogando, entendendo mais do que uma criança de sua idade deveria. Eles vieram ficar ao lado de sua mãe. E Aldrich olhou para o estranho homem de cabelos grisalhos que o encarava. E Wynne olhou para a mulher em peles cujo rosto havia ficado da cor de cinzas. E nenhuma das crianças sabia o que estava vendo, apenas que a mão de sua mãe havia pousado em cada um de seus ombros como uma bênção e um escudo. Os nomes deles são Aldrich e Wynne Corwin, disse Serafine. Eles têm 6 anos. Nasceram em um quarto alugado acima de uma casa de contabilidade no auge do inverno, no primeiro ano em que eu parti. E se você olhar para eles, Kyle, se você realmente olhar, verá as maçãs do rosto de sua mãe na menina e seu próprio temperamento no menino. E você sentirá, se houver algo de honesto em você, exatamente o que jogou fora em sua noite de núpcias. O rei Alfa de Ashmore emitiu um som que ela nunca ouvira dele em 3 anos de noivado ou 6 anos de imaginação. Não era uma palavra. Era o som de um homem sendo atravessado, baixo e quebrado. E ele balançou, uma mão se estendendo para o nada, para as crianças, para o passado, para a aritmética impossível do que estava diante dele. Gêmeos, seus herdeiros, seu sangue, levados de seu castelo em uma bolsa de moedas roubadas e criados com força pela mulher que ele chamara de fraqueza, em uma vida da qual ele nada sabia enquanto esbanjava seu reino, com uma mulher que não lhe dera nada além de ambição e ruína. Eles são meus, ele sussurrou. Não era uma reivindicação.
Era uma compreensão chegando de uma só vez, catastrófica. Eles são meus, disse Seraphine. Que não haja confusão sobre esse ponto nunca mais. Eu os carreguei, eu os dei à luz, eu os criei para serem o que são com estas duas mãos, sem ajuda de Ashmore, e sem nome de Ashmore, e sem ouro de Ashmore. Você não sabia que eles existiam até este momento. Você não pode entrar e reivindicá-los, porque seu sangue, por acaso, corre nas veias deles. Sangue não é o mesmo que paternidade, Kyle. Você mesmo me ensinou isso, na noite em que decidiu que seu próprio laço era descartável. Ela olhou para seus filhos e sua voz, que fora de ferro, suavizou-se apenas para eles. Vão com Odete agora, meus amores. Esta é uma conversa de adultos e está quase no fim. Eu os encontrarei quando terminar. Odete se levantou, pegou as crianças e as levou para fora. E Win olhou para trás uma vez para o homem estranho que chorava silenciosamente no meio da sala de contabilidade. E então a porta se fechou e eram apenas os quatro novamente. Os injustiçados e os injustos, a inversão completa. Serafine voltou para sua cadeira. Ela se sentou. Ela cruzou as mãos e começou, finalmente, a expor o checkmate que passara 11 dias construindo. O terceiro caminho, aquele que terminava com todos que ela se importava seguros e todos que a haviam injustiçado segurando a porção precisa de ruína que haviam merecido. Aqui está o que você não sabe, disse ela, e o que o matará se eu não lhe contar. Corvin Thorne não é seu credor. Ele é seu carrasco. Cada empréstimo que o Alpha de Drossel estendeu a Ashmore nos últimos 6 anos foi projetado para levá-lo a esta hora exata, insolvente, desesperado e sem aliados. Ele financiou as extravagâncias de sua rainha. Ele encorajou seus empréstimos. Ele cobrou esta nota agora, especificamente agora, porque sabe que você não pode pagá-la e pretende tomar todo o seu reino no momento em que você der o calote. Você não veio aqui para salvar seu trono, Kali. Você veio aqui a convite do homem que o está roubando para realizar o último ato de uma peça que ele escreveu 3 anos atrás. Ela deslizou uma pilha de papéis pela mesa em direção a ele. Está tudo aí, o rastro. Tenho rastreado por meses porque a alavancagem de Thorne passa pelo comércio oriental e o comércio oriental passa por mim. Kali encarou os papéis. Sua antiga senhora também, e Serafina observou o rosto da rainha enquanto o quadro completo se montava, observou a perceber que o amigável Alpha, que a havia lisonjeado e financiado por anos, a estivera manipulando o tempo todo, que a ruína dela era o objetivo. Ele vai levar tudo, disse Kali, sem vida. Ele teria levado, concordou Serafina. Ele ainda pode se eu não fizer nada. Eu detenho o suficiente das próprias posições superestendidas de Thorne para quebrá-lo. Mas eu as detenho, não você. Então a questão diante de você não é o que Ashmore fará. Ashmore está esgotado. A questão é o que eu escolherei. E quero que ambos sintam o peso total disso, porque é a inversão exata de toda a conversa que vocês já imaginaram ter com a loba que jogaram fora. Ela deixou o silêncio trabalhar. Era algo que aprendera em 6 anos de negociação. Que o silêncio em uma sala cheia de pessoas desesperadas faz o trabalho de 100 ameaças. Kyle afundou lentamente na cadeira à sua frente, os papéis tremendo em suas mãos. E Isolda ficou atrás dele com suas peles e seu medo. E nenhum deles falou, porque pela primeira vez em suas vidas, eles entenderam que falar não ajudaria. Há 3 coisas que eu poderia fazer, disse Serafine finalmente. A primeira é nada. Eu deixo a estação virar. Você dá o calote e Corvin Thorne engole Ashmore inteiro. Seu trono, suas terras, suas matilhas, sua rainha. Você se torna um cliente da corte de Drossel, se ele o mantiver vivo, o que duvido que fará, porque um alfa derrotado é um passivo, e Thorne não mantém passivos. Este é o caminho em que você está agora. Não me custa nada. Termina com você apagado, exatamente como você prometeu me apagar. Há uma simetria nisso que acho quase repousante. Isolda emitiu um pequeno som. Kyle não se moveu. A segunda, continuou Serafine, é que eu mesma quebro Thorne. Eu cobro suas posições alavancadas em todo o comércio oriental. Eu colapso seu crédito. Eu o arruíno da mesma forma que ele tentou arruinar você. E no caos, Ashmore sobrevive por padrão porque seu carrasco está morto. Você manteria seu trono. Você me deveria tudo.
E eu teria feito um inimigo do Alfa mais perigoso do continente para salvar o homem que me chamou de inverno e fraqueza. Confio que você entende porque acho este caminho pouco atraente. Então há um terceiro, disse Kael. Sua voz estava rouca. Ele estava aprendendo, lentamente, a forma da sala em que estava. Há um terceiro, concordou Serafine, e ela se inclinou para a frente. E agora a estrategista mostrou seu rosto completo, frio, brilhante e totalmente no comando. O terceiro é que eu não salvo você, Kyle. Eu salvo Ashmore. E eu o salvo não para você, mas para eles, para Aldrich e Wynne, que são os verdadeiros e legítimos herdeiros daquele trono, quer você soubesse deles ou não. Aqui está o que vai acontecer. Merrill e Corrin comprarão a nota de Drossel integralmente. Eu já arranjei isso. Thorne ainda não sabe que a prata por trás do comprador é minha, porque eu a encaminhei através de 3 casas intermediárias, precisamente para que, quando ele descobrir a verdade, seja tarde demais para recusar. No momento em que essa compra for concluída, eu detenho a dívida do seu reino, não Thorne. A coleira de Ashmore passa da mão dele para a minha. A cabeça de Kael se ergueu. E então, disse Serafine, eu a perdoarei, todos os 800.000 marcos, sob condições. Você abdicará, não para mim. Não tenho desejo de governar lobos, e menos ainda de viver em seu castelo. Você abdicará em favor de uma regência mantida por um conselho que eu aprovo, que governará Ashmore em confiança até que Aldrich atinja a maioridade aos 18 anos. Nesse ponto, o trono passa para ele e para Wynne, conjuntamente como os herdeiros reconhecidos e legítimos da linha real. Seus filhos herdarão o que você tentou negar que existia para reivindicar. Esse é o meu preço. Esse é o único preço. Seu reino vive. Sua linhagem mantém o trono. E você... Ela fez uma pausa e algo quase como misericórdia se moveu sob o gelo. Você se afasta de tudo isso, um homem privado, livre para passar o resto de sua vida como escolher. Exceto que você nunca mais exercerá poder sobre ninguém, muito menos sobre mim ou os meus. Você faria do meu filho um rei, disse Caio lentamente. Eu faria do meu filho um rei, Serafine corrigiu, gentilmente e sem misericórdia. A distinção é toda a questão. Ele será criado por mim aqui em liberdade, até ter idade suficiente para escolher se quer mesmo aquele trono. Se não quiser, Wynne governará. E se nenhum dos dois quiser, o conselho governa. E Ashmore se torna algo novo. Não estou lhe entregando um herdeiro para moldar, Kyle. Estou entregando seu reino a 2 crianças, sobre as quais você não tem direito. E estou fazendo isso porque é o único resultado em que as matilhas inocentes pelas quais sua rainha chorou não passam fome. E onde meus filhos recebem o que é deles por direito. E onde você recebe exatamente o que me deu. Nada, um nada silencioso e sem nome. E o resto de sua vida para entender o que vale. Foi Isolda quem quebrou. Ela ficara em silêncio durante a reversão, durante as crianças, durante o checkmate, e agora a enormidade daquilo a atingiu e ela se desfez. E foi feio. E Serafine assistiu sem satisfação. Você não pode, disse a rainha. Você não pode simplesmente... Eu sou a rainha. Kali é o rei. Você não pode nos desfazer com um livro contábil. Isso não é. Existem leis. Existem os conselhos de anciãos. Eles nunca aceitarão os bastardos de uma comerciante no trono. Eles aceitarão a alternativa ainda menos, disse Serafine, que é a bota de Corvin Thorne em todas as suas gargantas. E eles não são bastardos, Isolde. Foram concebidos em matrimônio na noite de um casamento real legítimo, 3 horas antes de o noivo trair seus votos. Pelas leis mais antigas das terras dos lobos, leis que nem mesmo os conselhos de anciãos podem anular. Eles são os herdeiros legítimos do rei reinante, e há testemunhas de seu nascimento e do casamento. E eu passei 6 anos e uma grande quantidade de prata, garantindo que a documentação seja impecável. Ela olhou para sua antiga amiga com algo que não era bem pena. Você queria tanto ser rainha, ajudou um homem a quebrar um laço sagrado para consegui-lo. E agora a mulher a quem esse laço pertencia detém a única prata que pode salvar sua coroa, e o preço disso é a própria coroa. Eu diria que há uma lição nisso,
mas não acho que você seja capaz de aprendê-la. E eu parei de precisar que você aprendesse. Depois de tudo, sussurrou Isolda. Os anos, o eu te amava. Éramos irmãs. Você amava o que eu podia lhe dar, disse Seraphine, que era a proximidade de um trono. No momento em que um caminho melhor para ele apareceu, você o pegou e não sentiu minha falta por uma única hora. Eu sei porque verifiquei. Em 6 anos observando Ashmore, você sabe quantas vezes algum de vocês tentou descobrir se eu estava viva? Nenhuma. Vocês não se perguntaram, não se importaram. Você colocou a coroa da sua amiga morta e nunca olhou para trás. E essa é a medida completa do que seu amor valia. Ela se levantou. Não estou fazendo isso para te machucar, Isolda. Essa é a parte que você nunca entenderá. Parei de pensar em te machucar anos atrás. Estou fazendo isso porque é o arranjo correto das peças no tabuleiro. Aquele que protege o maior número de pessoas e corrige o erro mais profundo. E sua ruína é simplesmente uma consequência do erro ter sido tão profundo. Você não é o ponto principal disso. Você nunca foi o ponto. Isso, eu acho, irá te atormentar mais do que qualquer crueldade que eu pudesse inventar. Kyle estivera olhando para os papéis em suas mãos, para o rastro da traição de Corbin Thorne, para a ruína em que entrara cego. Agora ele os pousou, ergueu a cabeça e olhou para Seraphine. E o que quer que ele tivesse sido 6 anos antes, arrogante, voraz, certo de sua própria centralidade, havia se queimado no espaço de uma hora. E o que restava era um homem vendo claramente pela primeira vez em sua vida. Eu aceito, disse ele. E Solda virou-se para ele. Kyle, eu aceito, disse ele novamente mais alto. E havia algo quase como paz nos destroços de seu rosto. Ela está certa sobre tudo. A dívida, Thorne, as crianças. Ela está certa e eu não tenho mais nenhum movimento. E mesmo que tivesse, não mereço fazê-lo. Ele olhou para Seraphine, e o laço morto entre eles doía no ar como um hematoma que nenhum dos dois jamais pressionaria novamente. Eu te chamei de fraqueza na pior noite da sua vida. Eu te chamei de fraqueza e te joguei no escuro, e você saiu dele segurando meu reino e meus herdeiros, e todo o meu futuro em sua mão. E você está escolhendo ser misericordiosa quando poderia me enterrar. Isso não é fraqueza, Seraphine. Não tenho uma palavra para o que é isso, mas não é fraqueza. E eu fui um tolo que confundiu sua própria pequenez com força. Ele se levantou lentamente, um homem velho aos 40. Eu abdicarei. Assinarei o que você colocar na minha frente e passarei o resto da minha vida sabendo o que troquei e o que valia. Essa é a sentença, não é? Não a ruína, a compreensão. Sim, disse Seraphine baixinho. Essa é a sentença. Os papéis foram assinados dentro de uma semana. Ela os tinha preparados, é claro. Ela os preparara antes mesmo de a delegação chegar, porque uma mulher que constrói uma porta em um guarda-roupa contra a traição que reza para nunca vir, não entra em um checkmate sem os documentos redigidos. Kyle assinou a abdicação na casa de contabilidade com Odette, Thorsten e 3 representantes do Conselho de Anciãos como testemunhas, e a compra da nota de Drossel foi concluída no mesmo dia. E quando a notícia chegou a Corbin Thorne em sua fria Fortaleza do Norte, ele finalmente entendeu que havia sido superado por uma comerciante que nunca se dera ao trabalho de notar e que o comércio oriental havia se fechado em torno de suas próprias posições alavancadas como uma armadilha e que ele havia perdido não apenas Ashmore, mas uma porção perigosa de seu próprio poder ao tentar alcançá-lo. Ele veio para o sul furioso e exigiu uma audiência com a sócia sênior de Merrill e Coram, e Seraphina o recebeu exatamente como recebera Cale, com a luz atrás de sua cadeira e os livros contábeis em sua mão, e ela lhe mostrou a aritmética de sua própria ruína disposta em sua caligrafia impecável, e lhe ofereceu a mesma misericórdia que oferecera ao rei. Retire-se, perdoe o que lhe devem, e eu não colapsarei seu crédito e acabarei com você. Ele era mais esperto que Cale. Aceitou o acordo em uma hora e nunca mais incomodou a costa leste, porque entendeu, como Cale eventualmente entendera, que estava na presença de algo que não podia comandar e não ousava lutar. Isolda não ficou para a abdicação. Ela deixou Ashmore durante a noite, da mesma forma que Serafina uma vez o fizera, exceto que levou tudo o que podia carregar de valor e não deixou nenhum anel em nenhum pilar.
e foi vista pela última vez em um distante território ocidental, gastando as joias que roubara, contando a quem quisesse ouvir uma história em que ela era a parte injustiçada. Não encontrou eco. A substituta sempre sai em desgraça, e a desgraça, refletiu Serafina, é simplesmente a verdade alcançando uma pessoa que estava fugindo dela. Ela não a perseguiu. Não havia necessidade. Isolda carregava sua própria punição dentro de si, uma fome que lhe custara tudo e nunca poderia ser saciada. E nenhuma vingança que Serafina pudesse conceber doeria tanto quanto uma vida passada como uma rainha descartada em quem ninguém acreditava. O Conselho de Regência assumiu o poder em Ashmore na virada da estação, governando em confiança para duas crianças em um porto livre que ainda não sabiam que eram herdeiras de um trono. Serafina contou a eles eventualmente, gentilmente, em seu próprio tempo, quando tinham idade suficiente para entender que uma coroa era um peso e não um presente, que um dia teriam uma escolha a fazer, e anos ainda para fazê-la. Aldrich foi feroz sobre isso, querendo saber por que seu pai havia feito o que fizera, e Serafina respondeu-lhe honestamente, porque prometera a si mesma que seus filhos nunca seriam enganados como ela fora. Wynne ficou quieta sobre isso, como ficava quieta sobre tudo, e mais tarde naquela noite ela veio e subiu no colo de sua mãe, com 6 anos parecendo 60, e disse: "Você poderia ter deixado todos eles serem arruinados. Você poderia. Por que não o fez?" E Serafina abraçou sua filha observadora e brilhante e disse: "Porque a ruína é fácil, meu amor, e é o que as pessoas pequenas buscam. Eu queria ser maior do que a coisa que foi feita a mim. Essa é a única vingança que vale a pena. Você vence a crueldade recusando-se a se tornar ela." Kyle, ela o viu mais uma vez, um ano depois. Ele havia comprado uma pequena casa na costa leste, não muito longe de Halvet, um homem privado agora, sem título e sem poder, e escrevera para perguntar, humildemente, se poderia ter permissão para conhecer seus filhos. Serafina considerou a carta por um longo tempo. Então ela respondeu que ele poderia, em seus termos, supervisionado, lentamente, como um estranho ganhando confiança em vez de um pai reivindicando, e que no momento em que ele tentasse tornar aquilo mais do que era, acabaria. Ele aceitou os termos sem discussão, porque finalmente aprendera que termos eram tudo o que lhe restava. E nos anos seguintes, ele se tornou algo pequeno e cuidadoso na vida dos gêmeos, um homem que trocara um reino por uma lição e estava tentando, tarde demais, ser digno da lição. Não era perdão. Serafine não tinha certeza se tinha perdão dentro de si e parara de sentir que o devia, mas era algo mais útil do que perdão. Era a visão de um homem orgulhoso tornado humilde pelo peso exato do que jogara fora, vivendo todos os dias dentro da compreensão disso. E se havia justiça no mundo, pensou Serafine, ela se parecia com isso. Não um grito, não uma lâmina, mas um homem observando seus filhos amarem uma mãe que o sobrevivera, e sabendo que ele havia escolhido isso, sabendo que a chamara de fraqueza na noite em que ela fora mais forte, e sabendo que estivera errado de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Ela se casou com Thorsten no final, no muro do porto ao entardecer, com os gêmeos jogando pétalas de flores em vez de pedrinhas na água cinzenta. Uma cerimônia silenciosa, sem coroa, sem trono e sem votos jurados diante de deuses que permitem que laços se quebrem. Apenas duas pessoas que se escolheram por competência e bondade em vez de status. O que ela viera a entender era a única base sobre a qual valia a pena construir uma vida. Odette a entregou. Bram veio do leste para a cerimônia, velho e curvado, mas vivo, tendo sobrevivido a 3 reis e a podridão que sentira começar. E ele chorou abertamente durante toda a cerimônia e disse a ela depois que sabia, sempre soube, que ela viveria bem o suficiente para fazer tudo valer a pena a cavalgada para longe. Ela segurou as mãos inchadas do velho mestre dos estábulos e agradeceu-lhe pelo cavalo, pelo pão e pela contagem de 200. E ele minimizou o gesto, da maneira que as pessoas corajosas minimizam o momento em que foram corajosas. E ela o amou por isso. A casa de comércio de Merrill e Corran tornou-se a maior da costa leste e depois a maior das terras dos lobos. E Serafine a administrou com justiça e crueldade em proporção exata e deliberada, até ficar velha e seus filhos crescerem, e Aldrich ter escolhido, aos 18 anos,
assumir o trono de Ashmore, afinal. Não porque lhe fosse devido, mas porque decidira que poderia fazer algum bem com ele. E Wynne escolhera governar o comércio em vez disso, a verdadeira herdeira de sua mãe nos livros contábeis, se não na coroa. E o mundo, que uma vez permanecera ignorante do que perdera, quando uma loba descartada cavalgou para o leste no escuro, aprendeu seu nome e o pronunciou com respeito. E ninguém que a conheceu jamais cometeu o erro de chamá-la de fraca. Ela pensava às vezes, em seus últimos anos, na noite em que tudo começou. As palavras através da porta, o laço estalando como um galho congelado, o anel no travesseiro e a contagem de 200. E a enorme roda de estrelas girando lentamente acima das torres negras de um castelo em que ela nunca mais entrou. E ela entendeu, do outro lado de uma vida inteira construída a partir daqueles destroços, a coisa que ela apenas meio que sabia quando tinha 23 anos e corria para o portão leste, que o valor não é um presente dado por aqueles que detêm poder sobre você. Não é concedido em um voto de casamento ou retirado em uma traição sussurrada. É provado no escuro, no frio, uma peça cuidadosa de cada vez, pela recusa em se tornar pequeno, simplesmente porque alguém com uma coroa decidiu que você era. Kyle tentara transformá-la em nada, e ela saíra para a noite e descobrira que o nada, quando se recusa a permanecer nada, é a coisa mais perigosa do mundo. A lealdade não pode ser comprada e não pode ser quebrada por ninguém além daquele que a detém. E uma mulher que conhece seu próprio valor não precisa de um rei para confirmá-lo. Se esta história te comoveu, se você sentiu o gelo se transformar em fogo no peito de Serafina e torceu no momento em que a cadeira se virou para a luz, faça isso por mim. Deixe um like para que outros que precisam deste exato lembrete possam encontrar o caminho até ele. Compartilhe com alguém em sua vida que já foi chamado de fraco por uma pessoa pequena demais para ver sua força, porque eles merecem ouvir que a escuridão em que você é jogado pode se tornar o lugar onde você constrói todo o seu futuro. Inscreva-se e junte-se a esta comunidade, porque aqui contamos histórias sobre pessoas que foram descartadas e se ergueram mesmo assim, serviram sua vingança fria e venceram em seus próprios termos. E me diga nos comentários, se você fosse Serafina naquela casa de contabilidade, com o anel na mesa e o reino inteiro em sua mão, você teria mostrado a misericórdia que ela escolheu ou teria deixado tudo queimar? Eu leio todas as respostas e prometo que não há respostas erradas.